Nossa Senhora do Carmo. Caríssimos irmãos e irmãs, adentramos em mais uma quaresma. E como nós sabemos, quaresma, como está na segunda leitura, é este tempo favorável. É o dia da nossa salvação. Então nós temos que, em primeiro lugar, nos colocar diante do Senhor. Não sei se você fez isso ou não. Hoje é o dia de jejum, hoje, obrigatório. Um dia de penitência, um dia de oração. E colocar diante dele. E permitir que o Espírito Santo também suscite no teu coração o que eu posso fazer nesta quaresma para me converter, para mudar de vida, para de fato alcançar a santidade. Porque cada quaresma na nossa vida tem que ser esse ponto culminante de profunda conversão. Diz o livro muito belo, Imitação de Cristo, se cada um de nós pudéssemos extirpar, tirar um vício por ano da nossa vida, nós seremos santos. Antes do dia da nossa morte. Então, se nessa quaresma eu e você conseguir arrancar aquele pecado, aquele vício, aquela mania, aquele pecado dominante, ou aquele pecado de estimação, nós seremos santos. Mas como eu posso fazer esse caminho? Através da penitência, através da mortificação, através de uma conversão sincera. E a quaresma é esse tempo para isso. É importante nós tomarmos consciência, irmãos e irmãs, sem penitência, sem mortificação, sem arrependimento não há salvação. Eu não vou entrar no céu. Jesus já começa a dizer, na primeira frase de Jesus no Evangelho de São Marcos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o arrependimento, a conversão é a porta de acesso para nós entrarmos no reino dos céus. Então não podemos deixar que a graça desta quaresma que inicia hoje possa passar na nossa vida. Temos que de fato nos converter. Daqui a pouco vamos receber a cinza. E o que significa a cinza? Todos nós somos penitentes. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de conversão. Todos. Nem o Papa escapa. E por que nós precisamos de conversão, irmãos e irmãs? Acontece, aqui hoje é uma pequena homilia e vai ser mais catequética. A conversão acontece de duas formas. A primeira deveria ser quando nós recebêssemos o batismo. O batismo gera em nós uma profunda conversão, o perdão dos pecados. Mas, infelizmente, no Brasil, as pessoas procuram o sacramento como eu vou no balcão do mercado. Ou por superstição, ou por tradição familiar, ou por qualquer outro motivo, mas não gera uma conversão. São os famosos cristãos de IBGE. Recebeu o batismo, talvez recebeu até o crisma, mas não vive o Evangelho. Não vivencia o seu batismo. Então o batismo já era necessário acontecer essa profunda conversão. Por isso o tempo da quaresma. Por isso a igreja, que é esse sacramento de salvação, nos oferece esses meios. A outra forma de conversão radical se chama o martírio. Uma pessoa que é martirizada, ela vai direto para o céu. Porque ela testemunhou com seu próprio sangue a sua fé em Jesus Cristo. O mártir vai para o céu. Não precisa nem de causa canônica, nem de muita coisa. O próprio testemunho do sangue. Então, nós que estamos aqui, nós que recebemos o batismo e não somos martirizados, nós somos chamados a trilhar esse caminho de conversão na nossa vida. E diz aqui, só estou lendo o Catecismo da Igreja Católica. Entretanto, a nova vida, o batismo recebido na iniciação cristã, não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados, para prová-los no combate
da vida cristã, auxiliados pela graça de Deus. Ou seja, nós trazemos a fragilidade da nossa condição humana. Todos nós somos pecadores. A cinza que vamos receber mostra o quê? A nossa realidade de criatura. Entenda uma criatura em relação ao Criador. Sem Ele nós não somos nada. 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 Então a cinza vai retratar essa fragilidade da nossa natureza humana. Cada um de nós que somos tão frágeis. E ainda está dentro de nós a nossa fraqueza humana. A fraqueza talvez de caráter, talvez a fraqueza de comportamento, de vício, de mania. Quantas fraquezas nós trazemos em nós? Em que nós não conseguimos viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da nossa fraqueza. E além da nossa fraqueza, nós trazemos a inclinação para o pecado. É como a força da atração. Se eu pegar esse tablet, se eu soltar aqui no chão, hoje o freio está moderno. Vai acontecer o quê, gente? Por que vai cair no chão? Vai cair no chão, não vai? Por quê? A força da gravidade. O pecado, a concupiscência, é uma força da gravidade que está no nosso ser, que nos leva sempre para baixo. Por isso é difícil amar, perdoar, por isso é difícil ser caridoso, por isso é difícil fazer penitência, por isso é difícil tantas boas obras, porque nós temos uma força de atração, como a força da gravidade, que nos leva para baixo. Essa força se chama concupiscência. Algo nos atrai para baixo. Por isso a penitência. Além disso, nós temos o quê? Isso tudo é para que nós possamos viver a nossa vida cristã, auxiliado pela graça. Essa é a realidade. Por isso Deus nos chama a conversão, a penitência, a mortificação. É bonito que Nossa Senhora apareceu para as 3 criancinhas em Fátima. Francisco, Jacinto e Marto. 11, 8 e 7 anos. A Francisca é a mais santinha, tinha 7 anos. E Nossa Senhora apareceu mostrou para eles o inferno. E disse que muitos estão lá porque não tem ninguém que faça penitência. E aquelas criancinhas começaram a fazer penitências. Colocaram silício. Ficava sem comer, dava sua comida para as crianças. Sofriam calúnias. Sofria até maltrato dos pais a nível psicológico, porque os pais achavam que era mentira delas. Mas essas crianças, elas viviam essa penitência, essa mortificação, porque elas escutaram o apelo do céu. Então, para nós nos convertermos, irmãos e irmãs, nós temos que ouvir o apelo de Deus hoje. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da nossa salvação. Então vamos deixar que o Espírito Santo possa infundir no nosso coração esse espírito quaresmal, que é espírito de penitência. E é mortificação mesmo, irmão. É mortificação. Não tem como. Eu não vou entrar no céu deitado em berço esplêndido, como cantamos no nosso hino nacional. Eu não vou entrar no céu comendo igual um pouco, está limitando. Não, eu preciso fazer penitência. Eu preciso fazer mortificação. Essa carne manhosa tem que morrer. E é morte, é sentir. Sem isso, nós não vamos entrar no céu. Hoje eu vou visitar uma pessoa no hospital, está com câncer, cheio de caroço no corpo. A penitência. A penitência da enfermidade. Então não tem como fugir, irmãos e irmãs. Mas hoje é o tempo da graça de Deus. Que nós não podemos desperdiçar. Santa Teresa de Jesus, ela viveu 19 anos no convento, sem deixar o locutório. O locutório era o seu apego. Hoje o locutório é o Instagram. Hoje o locutório é o Facebook. Hoje o locutório é o WhatsApp. Hoje o locutório é o quê? YouTube. 19 anos ela não conseguia deixar esse apego. Ela tinha apego. Ela deixava a oração para estar no apego. Ela demorou 19 anos, até que na quaresma de 1554, ela viu uma imagem do Cristo homem, o Cristo chagado na cruz, na coluna, chagado, et homo, o Cristo et homo, e ela contemplando aquele Cristo naquela quaresma, ela se arrependeu profundamente dos seus pecados. E ela nunca mais foi a mesma.
se converteu. Eu e você, quantas quaresmas nós vamos ter que viver na nossa vida, irmãos e irmãs, para nós se converter? Para nós nos arrepender dos nossos pecados. Então Deus tem muita paciência conosco, mas nós não podemos desprezar a misericórdia de Deus. Hoje, infelizmente, há uma concepção errada da misericórdia. Como se a misericórdia, Deus perdoasse tudo, passava a mão na cabeça de todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Nós temos que estar atentos ao apelo de Deus na nossa vida. É o catecismo, olha. 1428, parágrafo. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Hoje é esse apelo na nossa vida. A liturgia, a palavra, como disse a primeira leitura, rasgai o vosso coração, voltai-vos para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas, gemido, rasgai o coração e não as vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Então nós temos que estar atentos a essa realidade, voltar com todo o coração. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores. Todos nós estamos aqui nessa missa de quarta-feira de cinza, porque todos nós somos pecadores, penitentes. Somos penitentes. E que ao mesmo tempo, santa e sempre, na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Então toda a igreja vive agora esse tempo de purificação, através de penitência e conversão. Qual vai ser a sua penitência? Eu não sei. Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, queira Deus que tenhamos a primeira conversão, né, gente? Diz na igreja, existem a água das lágrimas e a água do batismo. Nós somos lavados na água do batismo, mas ele diz que tem a segunda água, a água das lágrimas. O que é a água das lágrimas? A água do arrependimento, as lágrimas de arrependimento. Nós começamos a missa e sempre, Senhor, sou pecador. Quando eu procuro a confissão diante do sacerdote, eu consigo derramar lágrimas de arrependimento, de dor. O meu coração é aquebrantado, o meu coração é esmagado por entristecer, por ter pecado contra o amor de Deus. Ou será que eu procuro a confissão por costume? Ou ficou mecânico? Ou até o ato penitencial é tão triste. Às vezes a gente celebra a missa e as pessoas elas não entram no mistério da missa. Nós temos que deixar, irmãos, que a penitência possa esse martelo. E diz o profeta Ezequiel que a palavra é uma marreta. Vamos deixar que essa marreta, esse martelo, quebra o nosso coração duro. Para que nós possamos se converter. Que tenhamos essas lágrimas, ou pelo menos o arrependimento interior. A conversão do coração à penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis, sem encanadoras. Se as minhas obras de penitência exteriores não gerar arrependimento e conversão, não adianta nada. Eu posso rezar o rosário da quaresma, 40 dias. Mas se não gerar arrependimento, conversão, não adiantou nada. A conversão, o arrependimento. O arrependimento. É com o jejum. O meu jejum tem que me levar a uma caridade com o irmão. O jejum tem que me levar a eu ser melhor. Então todas as obras que nós fazemos na igreja ou na vida cristã, exteriores, tem que ter como força, como fecundidade, a penitência interior. Isso que é fundamental na nossa vida. Temos que fazer todas as penitências exteriores, mas a interior tem que estar em primeiro lugar. A interior que me leva a ser as penitências exteriores. E não o contrário. As exteriores, depois as interiores. É que está falando no Evangelho. Está a hipocrisia. Das máscaras. Do
do fernil de santidade. Então nós temos que tirar do nosso coração, irmãos e irmãs, toda a hipocrisia que está dentro de nós. Toda a falsa santidade, toda a aparência de bom, toda hipocrisia em querer se mostrar, em querer parecer. E hoje tudo a gente quer mostrar na internet, né, gente? Se eu estou rezando, eu coloco lá, estou rezando, estou jejuando. É hipocrisia. Eu estou querendo ser reconhecido, eu estou querendo ser visto. Então, hoje em dia, Jesus talvez falaria isso, né? Porque eu tenho que mostrar para alguém, eu tenho que mostrar para o público que eu sou penitente, que eu sou de oração, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Será que eu quero agradar a Deus ou aos homens? Porque Deus vai ver quem está no escondimento. Deus vai ver quem está no oculto. Então, está atento a isso, irmãos e irmãs. É um risco para todos nós. É a tentação, né? Do ser visto. Para me terminar. A conversão interior, ao contrário, impele e expressa essa atitude por sinais visíveis, gestos, obras de penitência. É o que eu falei. É do interior para fora. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida. Nós precisamos reorientar o nosso ser para Deus. Como diz São tantos santos, orientar a nossa vida. Como está a nossa vida, irmãos e irmãs? Esse é o momento, essa quaresma, 40 dias de retiro. Orientar para Deus radicalmente. Sabe o segredo que a gente não consegue se converter? Sabe que a gente não consegue deixar aquele pecado de estimação? Que a gente acaricia todo dia, sabe? Se confessa toda vez o padre? Ou aquela mania? É uma única palavra. Nós não mudamos os nossos costumes e os nossos hábitos. É como a pornografia. É um vício. Tem que mudar o costume. Os hábitos, senão não adianta. Ou todo outro qualquer pecado. Então nós temos que mudar os nossos costumes. Aí nós vamos conseguir vencer aqueles pecados tão grandes em nós. Nós vamos alcançar a santidade. Sempre a gente reza, a gente faz penitência, a gente jejua, a gente se confessa, mas os nossos costumes não são mudados. A gente continua nas ocasiões de pecado. Nas mesmas coisinhas. Então esse é o segredo, irmãos e irmãs. Por isso, reorientar radicalmente a vida. Ou seja, pela raiz. Pela raiz. Um retorno e uma conversão para Deus de todo o coração. E conversão é conversão. Se eu estou vindo por aqui, eu preciso mudar de caminho. Mudar meus sentimentos, minha fala, meu pensamento, a minha atitude. Eu preciso deixar que Deus mude o meu coração. Mude a minha, essa conversão. Uma ruptura com o pecado. Nós precisamos nessa quaresma, irmãos e irmãs, romper com o pecado. Diz São Paulo que nós não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Gente, é difícil, mas é necessário. Olha para Cristo, olha para a palavra, olha para a graça de Deus. Romper, para que se viva na graça, na bênção, na salvação de Deus. Isso tudo é penitência interior, gente. Uma aversão ao mal. Então eu tenho que ter também uma aversão ao mal. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é injustiça. O que é aversão? É horror. Aqui é o dom do temor de Deus. Aquele que teme a Deus tem horror ao mal. A fofoca, a mentira, a calúnia, a injustiça. Irmãos, nós temos horror ao mal ou nós nos deleitamos no pecado? Eu não sei. Mas a penitência interior, essa aversão. Eu não posso aceitar na minha vida o mal, o pecado, o vício. E a repugnância às obras más que cometemos. Repugnância ao que eu não aceitar na minha vida. Essa é a penitência interior. Ao mesmo tempo, o desejo e a resolução de mudar de vida. Desejo e resolução. Quaresma, isso.
Você quer mudar de vida? Eu quero mudar de vida. Eu quero me decidir hoje mudar de vida, mudar meus costumes, meus atos, minhas formas de falar, minha forma de sentir. Tem que estar em nós essa resolução para mudar de vida, com esperança na misericórdia divina. Assim, a misericórdia nunca vai faltar, gente, na nossa vida. Assim como Santa Teresa, Deus esperou 19 anos para ela deixar aquela ocasião de pecado, locutório. Deus vai ter sempre misericórdia conosco. Mas Ele quer isso de nós. E por último, a confiança na graça. A ajuda da graça divina. E diz Santo Agostinho, eu tenho medo que a graça passe. Lá em Vicentino tinha uma senhora chamada Dona Graça. Ai, saudade dela agora. Era mamãe para mim. Uma mulher santa. Mas não é essa graça. A graça de Deus. Você está deixando a graça passar na tua vida? Ou não? Porque a graça de Deus nos toca de forma muito suave. De forma silenciosa. Na nossa consciência. E quantas vezes, gente, Deus toca no nosso coração. E a gente é teimoso. Eu sou teimoso, meu pecado não é teimosia, eu sou pior que uma mula. Só Deus para ter misericórdia de mim. A teimosia e a resistência à graça de Deus. Como nós resistimos à graça, irmãos. Não vai faltar graça na tua vida nessa quaresma. A questão é a nossa correspondência à graça de Deus. Só estou lendo o catecismo, gente, ABC, o ABC do cristão. Simples, nada mais. Estou dando alguma introdução para você. A conversão do coração vem acompanhado de uma dor e uma tristeza salutar, chamados pelo Padre de aflição do Espírito. É o que é isso? Eu quero voltar para Deus. Meu coração está aflito, porque eu estou longe de Deus. Estou longe da confissão, estou longe da Eucaristia, eu estou longe de Jesus. Eu sinto saudade. Saudade de Deus. A aflição é isso. É o filho pródigo na casa do meu pai. A aflição do Espírito. Quaresma é para isso. Esse é o primeiro sinal. A aflição do Espírito. E o arrependimento. Um coração compungido de dor. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus. Que reconduz o nosso coração. Conferte-nos a nós, Senhor, e nós nos converteremos. Então é graça de Deus. Sempre a misericórdia. Mas nós temos que corresponder com essa graça. Como Santo Agostinho, um homem safado, né? Mulherengo, prostituto, soberbo, arrogante. Ele sentiu o toque da graça. Lendo um texto bíblico da Carta de São Paulo. Vamos corresponder à graça de Deus. É o descobrimento da grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. Gente, a conversão não é um moralismo. Eu não sou moralista, graças a Deus nas minhas homilias. A nossa fé é um Deus de amor que se revela. Eu experimento esse amor de Deus. Eu experimento essa misericórdia. E por causa que eu experimento esse amor, essa misericórdia, eu quero voltar para Ele. É assim, eu sinto o Espírito Santo em mim e eu preciso voltar, eu preciso me confessar. Não é uma lei moral, não é um anúncio de medo. Se converta, não se vai para o inferno, não é isso. É a revelação de Deus amor que quer salvar o homem. E quando nós experimentamos esse amor, automaticamente nós queremos se converter, nós queremos se arrepender, nós queremos mudar de vida, porque eu amo a Deus e por isso eu tenho horror ao pecado. Eu não quero ofender a Jesus que é tão bom comigo. É o amor, não é o medo. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é precioso ao Pai.
derramando para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Então, o tempo de Quaresma, para a gente se arrepender, nós temos que olhar para o Cristo crucificado. Aqui na nossa paróquia vai ter a Via Sacra, às 4 sexta-feiras. A primeira vai ser na igreja, as outras vai ser nas ruas e missa nas casas. Nós somos chamados a olhar para meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fixar o olhar nele, porque nós fixando o olhar na paixão de nosso Senhor, nós iremos compreender o valor da nossa salvação. Nós iremos compreender o grande amor de Deus por nós e nós iremos se arrepender do nosso pecado. E se nos falta arrependimento, irmãos e irmãs, se nos falta conversão, é porque nos falta meditar na paixão de nosso Senhor, como diz São Boaventura. É tempo para isso. Sexta-feira, toda sexta-feira da Quaresma, a paixão. Pega um crucifixo, vai trabalhar, coloca o crucifixo na sua bolsa, no seu bolso. Reza o rosário, reza o terço, dolorosos, e entra no mistério da paixão. Que a gente vai compreender a misericórdia. E vamos compreender que foi o nosso pecado que fez isso com Jesus. E se a gente não viver bem a Quaresma, não adianta a gente querer experimentar a Semana Santa. Então vamos meditar nesta Quaresma a paixão de nosso Senhor. Olhando para Jesus crucificado. Por último, o Evangelho traz 3 penitências. São 3 penitências interiores, exteriores. O jejum, a oração e a esmola. Os 3 penitências estão relacionados. O jejum relacionado a mim. A esmola em relação ao irmão. A oração em relação a Deus. Por quê? Não vou trabalhar esse ponto, que eu vou terminar aqui. Quando nós pecamos, Adão e Eva pecou, eles romperam. Romperam com Deus. Romperam com o outro. E romperam consigo mesmo. Essas 3 práticas de penitência ajudam nós a reorientar o nosso coração para Deus. Nos convertemos. Por isso, em primeiro lugar, a oração. Reze mais. Reze mais. Nós vamos ter missa. Se você puder, reze mais. Venha mais para a missa. Deus pede para você um pouco mais. A oração. A oração pessoal. A palavra de Deus, você pode ouvir 1 milhão de youtubers. Amém, glória a Deus. Mas você tem que pegar a palavra viva, tocá-la. 10 minutos por dia. É você a palavra. Faça esse exercício. Aumente, intensifique sua vida de oração. E a oração é uma grande pedra angular. Quem reza se salva. Santa Teresa não se perdeu porque ela sempre rezava. E ela diz, não importa os pecados que eu cometa, mesmo pecados mortais, jamais deixe a oração. Irmão e irmã, não importa o pecado que você cometa, pode ser aquele pecado mais capeludo. Não deixa de rezar. A oração vai te salvar. A oração, Deus vai dar todos os meios para a sua santificação, para a sua perseverança. Então, intensifique, reze. Saia um pouquinho nas redes sociais. Saia da ditadura do ruído, do barulho. É Quaresma. Para nós cristãos é um tempo forte. Para a igreja primitiva, a comunidade entrava nesse mistério. Os catecúmenos, os neófitos, todo o povo de Deus. A oração. Depois a esmola. A caridade cobre uma multidão de pecados. Não fechar a mão para o pobre, não fechar a mão para o necessitado. Ajude. Visite um doente. Visite uma pessoa idosa. Quantos idosos nós temos aqui, né, Rosa? A Rosa, graças a Deus, é uma bênção com as ministras. Quantas pessoas doentes que precisam da nossa presença, do nosso tempo. E eu pergunto para você, você está dando tempo para o próximo? Talvez essa é a tua penitência.
que a gente vive hoje é a idolatria do meu tempo, do meu bem-estar. É eu, minha família, meus bens, meu tempo, meu lazer, minha piscina, minha internet, meu tudo. Hoje é o novo ídolo. É minha academia. E o tempo para o pobre? E o tempo para o doente? E o tempo para quem está abandonado? Você está pensando no outro ou só em você mesmo? Talvez essa quaresma é uma boa penitência. Quando eu era menino aqui, com 17 anos, 18 anos, na minha conversão, eu ia para o Hospital Santa Mônica visitar os doentes que tinha perto da minha casa. Eu andava 3 quilômetros a pé e visitava. Como eu falo que eu amo a Deus? Que fé é essa se eu não tenho amor para com o próximo? Se eu não tenho compaixão, se eu não consigo dar um tempo para aquela pessoa que necessita? Se eu não consigo olhar nos olhos para aquela pessoa que talvez quer pelo menos o meu olhar, a minha palavra, a esmola é isso. É essa conversão, irmãos. É isso, tem que mexer conosco. Quanto tempo no celular? Quanto tempo para o irmão? Um bom exame de consciência hoje à noite. Por último, faltou qual mesmo, gente? Esmola, oração, jejum. O jejum para quê? Para mortificar nossas paixões, nossa comodidade. Um jejum muito bom também é o jejum da língua. Tem gente que a língua coça, né? Para falar do outro. Morte. Faça o jejum da língua. Gente, esse jejum é bom, hein? Porque a língua às vezes tem aquele veneno, sabe aquela serpente? Não é aquele veneno forte ali? Vai vir a tentação, morte é para morder. Você não vai pecar, é um bom jejum, gente. Não falar mal dos outros. Não caluniar, até mesmo na internet. Isso aí ajuda muito o jejum da língua. É muito saudável para a gente. Que a gente vai cuidar mais da nossa vida, né, gente? Não da do outro. Outro jejum muito bom. O Frei é manso, mas tem hora que eu sou bravo. Internet. Eu sei que no meu Instagram está lá. 30 minutos de Instagram, ele já mostra. 30 minutos talvez seja o suficiente, está ótimo. Para quem mais que isso? Talvez você gasta 3 horas, 5 horas no Instagram, na internet. Para que tanta coisa? Por que você não faça um jejum da internet? Do barulho. Esteja mais em oração. Esteja mais com você mesmo. Olha que jejum maravilhoso. Esteja mais consigo no silêncio. Encontre no teu coração essa cela interior. Saia. É ruim que a gente não consegue estar sozinho, né? Então a gente tem que estar buscando recompensas. É uma boa penitência. Então que Deus ajude cada um de nós. Vivemos esse tempo de graça, de conversão, arrependimento, com a penitência interior, para tirar essa conversão, essas lágrimas, e possamos viver a oração, o jejum e a esmola, para que possamos chegar na Semana Santa e, de fato, mergulharmos no mistério, o maior mistério da nossa fé. Então você permaneça fiel, permaneça firme nos teus propósitos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abençoar as cinzas agora neste momento. Vamos ficar em pé, igreja, não tenho creio.